está diante de um cenário atípico, né? São índices aí de queimadas, inclusive no nosso estado aqui de São Paulo, que são totalmente fora de qualquer curva histórica, o que indica muito uma ação criminosa nessa onda de incêndios. Como que o senhor tem destinado as forças aí para o combate a essas chamas, principalmente no aspecto até mesmo do combate criminoso, né? A gente falou sobre isso ao longo da semana aqui em outros programas, em que às vezes a pessoa ela é presa e 2, 3 dias depois acaba solta. Como que o senhor tem trabalhado nessa questão para coibir principalmente as ações criminosas aí nas queimadas? Bom, o que acontece? A gente primeiro empreendeu um esforço muito grande de combate aos incêndios. Mobilizamos o maior efetivo da nossa história numa operação desse tipo. Nesse final de semana, por exemplo, a gente estava empregando 29 aeronaves, 2.200 viaturas e mais de 15 mil pessoas, entre profissionais do Corpo de Bombeiros, profissionais da Defesa Civil do Estado, das Defesas Civis Municipais e também brigadistas da iniciativa privada, né, da União das Indústrias da Cana-de-Açúcar, da Orplana, enfim, de várias entidades muito ligadas ao agronegócio. Então, eles forneceram brigadistas, carros-pipa, as empresas de construção que trabalham para o DR e também para as concessionárias, né, que têm contratos com a Artesp, mobilizaram equipamentos. Então, isso foi muito importante nesse combate e na extinção de vários focos de incêndio. Nós temos monitorado o surgimento de focos por satélite, então a gente vai vendo os pontos de radiação de calor e a gente procura dispor o efetivo policial da melhor maneira para coibir também a ação criminosa. Nós prendemos mais de 20 pessoas que estavam realizando incêndios criminosos. Então você acaba tendo uma combinação de fatores. Não é só um incêndio criminoso. A gente tem que enxergar que nós estamos passando por uma estiagem prolongada. Só para se ter uma ideia, nós temos 15 municípios do estado de São Paulo hoje com dificuldade hídrica, com restrições de abastecimento, Sim, com rodízio entre seus moradores, principalmente aqueles municípios, às vezes, que são extremamente dependentes dos poços artesianos, e com a seca, a profundidade desses poços vai aumentando, vai ficando mais difícil pegar água, né, porque o lençol vai sendo rebaixado. E sim. esses municípios começaram a ter problemas de abastecimento. E para isso também a gente está vindo com uma série de medidas emergenciais. Fornecimento de água via carro-pipa, outorgas de água especiais, aprofundamento e desassoreamento de cursos d'água, construção de novas captações e perfuração de novos poços, né, para ver se a gente consegue mitigar isso. E, obviamente, não adianta nada a gente fazer um investimento em captação e o município ter lá uma perda de água de 40%, 50%. Verdade. Então, é importante olhar para as redes também. Quando a gente analisa as pessoas que foram presas praticando esses crimes, o que a gente vê é que não existe correlação entre elas. Então, trata-se aí de atos isolados. A gente consultou também base de dados de faccionado para ver se podia ter alguma relação com crime organizado. Isso não tem constatação. Então, realmente, Que bom. é um ato de oportunismo, é um ato isolado. E aí você tem uma confluência de fatores. Primeiro, essa estiagem prolongada, umidades relativas do ar extremamente baixas. Nós tivemos vários municípios com umidade chegando a 14%, 15%, 16%, que é muito baixo. Muito baixo. Calor intenso e ventos fortes. Então, qualquer coisa pode provocar uma ignição, seja uma ignição humana ou não, às vezes uma bituca de cigarro, o cara que solta um balão, às vezes um caco de vidro que está disperso ali naquele cenário, né, que pode provocar uma ignição nessa confluência de fatores. E nós tivemos aí também o oportunismo daqueles que queriam aproveitar a onda de incêndios para descartar materiais de forma irregular e também o próprio crime, né, que é algo que a gente então está coibindo. Obviamente existe uma questão de endurecimento de penas que é fundamental no Brasil, Sim. porque se a gente não aumentar o custo do crime, se passa a sensação de insegurança. Então a gente tem que fazer com que o crime não vale a pena, e isso só é possível, né, quando a gente tem um endurecimento de Sim. fato de penas, né, penas mais severas, não só na esfera criminal, mas também na esfera civil, na esfera administrativa, com multas muito pesadas. Então, se a pessoa faz um incêndio criminoso, tem que doer muito no bolso, né, porque isso prejudica a população como um todo, prejudica a produção agrícola, isso significa o preço do produto que vai chegar lá na prateleira do supermercado, isso prejudica a qualidade do ar, isso estressa o sistema de saúde, ou seja, é um prejuízo muito grande para o cidadão
né, quando a gente tem esses incêndios e principalmente quando isso acontece de forma criminosa.